o meu falecido avô, o seu Paulo Stuller. Ele era produtor de arroz na Rua Blumenau, hoje supermercado Schitz, era supermercado Gessner. E lá então ele tinha um galpão grande onde ele armazenava o arroz. E o meu falecido pai então assumiu o sogro e a sogra, meus avós maternos. Mas o meu pai, ele sempre queria ser alguém, né, alguém que fosse, né, ele queria ter alguma coisa na vida, né, ele queria ser alguma coisa a mais na vida. E aí ele começou então naquele depósito, naquele galpão, naquele rancho do arroz lá, que era depósito do meu falecido avô. Ele começou a bater uma vez por semana. Paralelamente ele trabalhava na fábrica de papelão Timbó. E aí então ele abatia uma vez por semana e nós meninos na época, eu devia ter 7, 8, 10 anos, né? E trabalhava na papelão Timbó e lá daí ele vendia sob pedido, sob encomenda, 5 quilos para um colega de trabalho, 2 quilos para outro e 3 quilos para outro, e isso só de finais de semana, né? E aí, então na sexta-feira à noite eu com meu irmão nós entregava lá a encomenda dessas carnes de bicicleta. E daí ela tinha 3 turnos na época na papelão. E na época tinha o armazém do Rux, ali em volta do posto Ferrari. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, tinha uma escada de subida. Então depois de fazer a entrega, daí nós parava lá, eu com meu irmão, e nós tomávamos sorvete lá, era uma festa, né? E daí nós retornava para casa, e daí de sábados, a sobra dessa carne, dessa reis, nós vendia em volta lá para a vizinhança. E naquela época o consumidor, o cliente vinha com a cesta de vime, eu me lembro como se fosse hoje, não se usava, daí economizava o papel, eles vinham com a cesta de vime, né, com a foração de folha de inhame ou folha de bananeira. E lá nós colocava a carne lá dentro, para eles já cortada, né, tudo cortado à mão, né, com a cera manual. E aí isso foi sendo divulgado e foi crescendo e depois fomos para 2 vezes por semana, 3, e fomos aumentando a clientela com o nosso capricho, a nossa dedicação. Aí então o papai acabou saindo da fábrica de papelão Timbó. Com esse crescimento, meu irmão saiu da Herbeck e eu ainda não trabalhava porque eu era mais novo, né? Mas paralelamente tinha que estudar também. Então o meu primário eu comecei na escola Nestor Margarida. Os negócios foram crescendo, eu terminei o primário e o volume de abate foi crescendo e aí então com esse crescimento nós tínhamos na época no outro lado tinha um secos e molhados que era do Arthur Bertoldi, falecido já Arthur Bertoldi, e ele ofereceu isso para o papai e aí de consenso com a família nós acabamos comprando esses secos e molhados lá. Aí então isso virou um mercadinho na época, secos e molhados na época, né, armazém, venda, né, chamava de venda, né. E aí então paralelamente com isso, nós comercializava a carne, os frios, os defumados, os embutidos. E eu me lembro que a melhor fase da minha vida era atender o público consumidor. Então, quanto mais cliente para comprar carne à frente do balcão, maior era a minha festa atrás do balcão. Eu me divertia com o público consumidor. Foi uma das melhores fases nessa trajetória toda até aqui vivida. Começamos a bater cada vez mais animais da região e nós trazíamos o boi na corda, o boi manso na corda, puxado na corda. Ele trazia o boi na corda ali do interior de Rodeio, no Pico e nessa região lá.
começava de manhã e durava o dia todo, demorava o dia todo, né? Começamos a entregar carne em Blumenau, na época com influência do falecido meu cunhado, que era marido da minha irmã, o Ivo Mickelson. Ele trabalhava na Gruta Azul, no restaurante Gruta Azul, e ele tinha muitos conhecidos em Blumenau, e então na época ele deu um suporte, um apoio muito grande, né? Ele indicava um cliente aqui, outro cliente lá, nos quais a Gruta Azul era um cliente. Daí eu não tinha carteira, não tinha carta para dirigir, e daí eu tomava os pedidos, né, todos os dias. E daí o José Valmor Catone, ele era funcionário da Madeireira Diana, ele trabalhava no turno da noite, e então ele tinha carteira, ele trabalhava até 6 horas da manhã, e daí às 6 horas da manhã ele vinha, eu já estava com a Kombi carregada de carne, com mil e poucos quilos, às vezes 1.200 quilos, ela saía toda arregaçada assim, né, carregada de carne. E daí nós ia a Blumenau, ele dirigia então, porque eu não tinha carteira, e daí nós descarregava essa carne, né, essa carne sem refrigeração, né, sem câmara fria. Isso era mole, era difícil para descarregar, né? E assim fomos indo. Daí de meio-dia nós terminava de entregar essa carga de carne com a Kombi, e foi crescendo, óbvio, né, com muita gente envolvida, né? Muita gente teve participação nessa evolução. Eu até quero aqui fazer um registro, né, dos familiares Gessner. Eu tomo a liberdade em dizer assim, de que na época todos do comércio tiveram uma participação no crescimento da cidade de Timbó. São do comércio, né? Eles eram bem comerciantes, são comerciantes ainda hoje. Na época nós tínhamos secos e molhados, e era tudo em família, mas o papai, ele ainda queria nos separar em vida, porque segundo ele, entendia que eu tinha mais aptidão para tocar o matadouro, meu irmão então o comércio, o mercado, como ele sempre tocou mais o mercado, né? E aí o papai acabou falecendo aos 54 anos, como em todas as famílias, é normal, né? Um tem mais aptidão para uma coisa, outro para outra, e então nós, de comum acordo, dividimos as empresas, né? Eu fiquei então tocando a parte do frigorífico e ele o supermercado, né? E assim cada um foi cuidando da sua vida, e talvez eu tenha essa missão, né, de dar sequência, né, na continuidade da empresa. Era a Indústria e Comércio de Carnes e Frios Gessner Limitada, né, nos quais nós tivemos colaboradores que já partiram dessa vida, e ainda temos alguns remanescentes, né, que ainda estão com nós hoje, né, e a gente nesse sentido é bastante conservador, né, o que serviu no passado também ainda nos serve hoje, né, e a gente valoriza isso bastante, né, porque o maior patrimônio são os fornecedores, os colaboradores e os clientes, né, e a gente quer muito bem, e a gente quer o bem-estar dos funcionários, né. Então o frigorífico hoje, atualmente, depois de alguns anos, né, o frigorífico se transferiu da Rua Blumenau, foi para a Rua Fritz Lorenz, com novas instalações, com problemas, com dificuldades, com noites de sonos perdidas, e também no meio disso algumas intempéries. A gente passou por uma venda frustrada, o qual deu um vácuo financeiro grande. Aí nós, né, desse casamento, eu com a Ruth, nascida Kurt, Deus nos presenteou com 2 filhos, no qual a primeira foi a Ana Luísa, que nasceu no dia 1º de novembro de 1979, hoje com 42 anos, né? E o Elton então nasceu dia 12 de março de 1984, aos 20 anos
de 10 meses nós tivemos a infelicidade dele partir dessa vida, né, num acidente fatal. Isso causou assim, e ele teve uma participação também, né, na empresa. Nós colocamos ele para trabalhar dentro da produção, para ele conhecer na prática como início, né, de como funciona todo esse processo, né? E o projeto na época era o Elton, né, me ajudar nessa caminhada do frigorífico, e nós já sabíamos que ele tinha aptidão para isso, mas, né, nós pensamos, criamos nossos propósitos, nossas ideias, mas nós temos um Criador que está no comando de tudo, né? E assim então foi essa lamentável trajetória, mas a vida tem que seguir, e a vida seguiu, e, né, não faltou apoio, né, nessas horas mais difíceis. E o primeiro ano então foi bastante difícil, mas tudo segue, a vida segue. Conseguimos, com a graça de Deus e com algum suporte de profissionais da medicina e tanto da nossa vida, na nossa vida espiritual e também na nossa vida pessoal, né, na nossa confiança nesse Deus, único Deus. Ele nos motivou novamente e conseguimos voltar a sorrir e trabalhar com alegria, com energia e com entusiasmo, com motivação. E diante disso nós somos muito gratos a todas as pessoas que nos ajudaram e a esse Criador. E a vida seguiu, e a empresa está prosperando, a empresa está evoluindo, e estamos hoje com um quadro de 240 funcionários, um abate numa média de 250 animais dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, ou existem essas oscilações. Sou muito grato em ter conseguido formar essa equipe que hoje dá um suporte muito bom diante das minhas limitações, onde um completa o outro, e é perceptível, notável que a empresa tem um futuro promissor. Eu confio, acredito nisso. Então hoje existe um comitê na empresa, existe uma gestão profissionalizada, e esse também é o objetivo, e tem todo o meu apoio. A gente não toma mais decisões isoladas diante do tamanho e da dimensão que isso está tomando. Então o risco de erro sempre é menor, né? Então eu estou muito feliz com essa equipe, a qual nós estamos caminhando com todos os cuidados com os órgãos ambientais, meio ambiente, Fátima, e para deixar a empresa em condições perfeitas, né, normais, para que atenda a todas as necessidades, inclusive ao bem-estar animal também, né, ao bem-estar do nosso funcionário, ao bem-estar e o nosso cliente que tenha sempre satisfação em todos os sentidos, né, do produto, né, bem inspecionado. No estágio que nós estamos, eu quero assim dizer da minha gratidão, né, a todos os colaboradores, porque é uma equipe, é o conjunto, né, a minha esposa, que teve uma participação muito grande também nessa caminhada, né, ela lá atrás, ainda no começo, ela fazia as notas, tudo a punho, né, na base do café preto, e sabendo de onde eu vim, de onde nós viemos, aonde nós chegamos, eu só tenho motivos para agradecer.
eu nunca imaginava na minha vida de ter uma responsabilidade social tão grande com nossos colaboradores. Jamais, nunca me passou isso pela cabeça, e eu confesso que é um peso nas costas, é uma responsabilidade muito grande. Isso faz parte dos princípios, né? O ser humano, o homem, ou qualquer pessoa não tem obrigação de assumir, mas depois de assumir tem obrigação de cumprir, né? Então, isso já faz parte, né, dos princípios. Isso é a base do caráter da pessoa e do ser humano, né? A expectativa para o futuro do frigorífico, nós pensamos que o frigorífico vem numa caminhada de evolução até aqui, né? E essa evolução nós queremos dizer da nossa gratidão a todos que contribuíram de uma maneira ou de outra para o êxito, para esse sucesso, né? E para isso nós queremos agradecer a todos os nossos colaboradores, independente de cargo e função, aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, a todos os prestadores de serviço, aos profissionais, né, da contabilidade, aos profissionais jurídicos, da área jurídica, aos profissionais da Inspeção Federal. E é uma história que, né, ela não me pertence, é uma história, um histórico, uma caminhada que nós fizemos junto, né? Ninguém faz nada sozinho. E o futuro da empresa, eu acredito que ele seja bem promissor, né? Conhecendo bem essa equipe, a qual tem dado um suporte na parte administrativa, agora nós caminhando com uma administração profissionalizada, e eu noto que existe um grande entusiasmo, e esse entusiasmo sim vai levar a empresa a uma evolução, né, crescente no dia a dia, e com isso nós queremos atender da melhor maneira todos os órgãos fiscalizadores de todas as áreas, né, do segmento, e pensando sempre no bem-estar e na segurança do nosso cliente que consome o nosso produto e no bem-estar dos nossos colaboradores. Esse é o nosso objetivo maior, né, nessa caminhada daqui para frente. Então é tudo que nós queremos, e a maior conquista disso é harmonizar essas áreas todas, em todos os sentidos, para isso que isso caminha harmonicamente, né, em todas as áreas, e que cada um se realiza, e diante dessa realização nós queremos nos realizar junto com o nosso próximo em todas as áreas e todos os sentidos.